Hello, povo lindo! Hello, povo lindo! Falou, hello, povo lindo! Gente, eu tava aqui numa dificuldade pra conseguir fazer a cabeça dele pra ele falar hello, povo lindo, que ele não queria O falar. jargão é seu, é sua marca. Ou como a gente diria lá na minha cidade, a sua marca. A minha marca. Pessoal, eu estou aqui, não tem mais ninguém aqui. Eu tô aqui. Mas é nós você estamos que está aqui comigo. com o Marcos, não eu. Eu estou aqui hoje com o Marcos Soares. Se vocês assistiram esse vídeo aqui, vocês lembram bem. Se você não assistiu, você deve assistir esse vídeo, que é onde a gente fala sobre chamado. Hoje eu vou falar sobre um livro que é muito especial, que é este livrinho aqui. O que você acha desse livro? Você acha ele legal? Eu acho O legal. que você acha do acho autor legal. desse livro? Olha, o autor eu conheço bem. Se você quiser falar mal dele, me chame, que eu tenho coisas horríveis pra falar sobre ele. Ele, o Marcos, é o autor desse livro, Legado, Seu Presente para o Futuro. Entendeu aí, né? Conta pra gente, o que te inspirou a escrever esse livro? Vamos colocar aqui atrás, assim, pra ficar igual aquelas... Tinha que ter colocado. É, ficou chique, né? É a primeira vez que alguém me entrevista usando o meu livro como cenário. Aí, tá fazendo parte do cenário, tá? É uma mensagem subliminar. O que me inspirou a escrever esse livro foi a vida de Davi, do rei Davi, do meio pastorzinho que se chamou Davi. Principalmente um texto de Paulo, falando numa sinagoga em Antioquia da Pisídia, que está registrado em Atos 13:36. Davi, tendo servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, isso tem a ver com o chamado, adormeceu. Achei isso fantástico, é um texto que eu já conhecia há muito tempo, mas num determinado dia aquilo pulou e falou assim, puxa, quem que poderia merecer um epitáfio desse, né? Colocar isso na sua lápide, né? Aqui está um cara que serviu a sua geração, achei isso fantástico, ele serviu a sua época do jeito que precisava, do jeito que Deus quis, e ele só parou, né? Ele só aposentou quando ele morreu, porque até lá ele estava fazendo o que precisava ser feito. Eu voltei a visitar essas histórias para falar, bom, o que ele fez de tão importante para poder merecer isso do Espírito Santo através de Paulo, né? E foi aí que surgiu esse livro. Um livro muito simples do ponto de vista assim, não é nada teológico e tal, mas é que vai revisitando aquelas histórias e tirando as lições que fizeram Davi deixar um legado em algumas coisas que a gente faz até hoje, até mesmo na igreja. Davi era do tempo do povo de Israel ainda. Mas tem coisas que a gente faz na igreja até hoje que são resultado da influência de Davi na vida do povo de Deus. Então isso é legado. Davi foi quem introduziu no culto em Israel as músicas, os instrumentos. Na lei de Moisés, na hora de fazer o sacrifício, ninguém falou disso. Deus não pediu isso e ninguém pensou em usar a música na hora do culto. Agora, hoje, você consegue imaginar um culto cristão sem música? É meio complicado. Sem instrumento, alguns fazem uma forcinha até conseguem imaginar, mas sem música, sem cantar nada, é meio difícil pensar nisso, né? No mínimo, né? Diferente. Eu entendo que esta é uma influência, esse é um legado de Davi. Então você pode dizer assim, mas grande coisa. Não, é uma grande coisa. Nós estamos 3.000 anos depois que ele viveu e a gente está sendo influenciado ainda por ele. Um outro exemplo que eu sempre cito é, toda pessoa que lê a Bíblia, às vezes a pessoa nem é cristã, não encontrou a Cristo ainda, não tem um relacionamento com Deus, mas quase todas as pessoas que têm algum contato com a Bíblia têm um salmo preferido. Mais de um terço deles foram escritos por Davi. E a probabilidade de o seu salmo preferido ser um salmo de Davi é imensa. Né? O que é isso? Isso é legado. Porque ele não escrevia salmo para gravar CD. Ele escrevia da sua experiência com Deus. E a espiritualidade de Davi é marcante. Ela marcou não só a sua vida, mas marcou também as gerações seguintes e nos alcança. Você consegue sentir, ele consegue transmitir essa sinceridade dele justamente Exatamente. Onde nós hoje podemos trazer para situações da nossa vida e realmente sentir que esse é um grande legado dele. Mas Davi não era um sujeito perfeito. Ele fez coisas que assim deixaria ele numa situação difícil hoje. Exatamente. Né? Se ele estivesse numa igreja hoje, ele teria sido excluído talvez várias vezes na carreira dele. Né? Então ele não era um sujeito perfeito. Mesmo assim, ele conseguiu deixar um legado porque ele sabia como reagir diante dos seus fracassos. Não ficava dando desculpa quando ele pecava, ele confessava e tal. Além das pessoas dizerem diante do meu caixão lá, que ele sabia o time para quem eu torcia, para quem eu votava, qual era a minha posição ideológica, que carro eu dirigia, que grife de roupa eu usava e tal. Além de tudo isso, o que mais eles vão dizer sobre mim? Tem até aquela história que o pessoal conta, né, do sujeito muito espirituoso, que para quem foi perguntado, o que você gostaria que falassem a seu respeito no dia do seu funeral? Ele disse assim, eu gostaria que ele dissesse, ele está se mexendo, ele está se mexendo. Uma
Eu quero fazer desse tempo aqui um tempo que realmente vale a pena. Eu não quero existir, eu quero viver. E quando você vive, você deixa um legado. Eu tenho uns cursos de liderança que a gente pergunta no final, na última parte, para as pessoas anotarem as 3 pessoas que mais influenciaram a vida delas. Nunca, nesses cursos, alguém respondeu, nunca teve alguém respondendo uma celebridade que tenha influenciado a vida dele. Uma pessoa famosa, um cantor. Não tem isso. Mas sempre tem um pai, mãe, um pastor, um avô, um professor. Essas pessoas que marcam a nossa vida, porque justamente a minha definição de legado é justamente essa. Legado é o que a gente recebe das pessoas que a gente não consegue esquecer. Então eu quero ser uma pessoa assim, pelo menos para as minhas filhas. Eu quero ser uma pessoa assim, pelo menos para os meus amigos mais próximos. E onde Deus me permitir caminhar, eu quero fazer isso. Você não faz isso pensando em ser reconhecido, em se tornar um sujeito famoso, que as pessoas encontram na rua e falam, eu sei quem você é. Você faz isso no dia a dia, nas coisas simples da sua vida, dentro da sua casa, com seus amigos, levando em conta o que Deus quer para você. Foi isso que Davi fez. Isso que fez dele uma pessoa que deixou um legado que 3.000 anos depois a gente ainda desfruta. Porque a vida, ela é um dom de Deus. E é o dom mais precioso, é a coisa mais importante. Por isso que na lei de Moisés, e até hoje, nas constituições da maioria dos povos, a vida é o bem a ser preservado. Porque a vida realmente ela é insubstituível. Né? E tem um samba que o pessoal, que era muito famoso aí há uns anos atrás, e que dizia assim, aproveita hoje porque a vida é uma só. É a ideia do carpe diem, né? Só que eu não sei exatamente o que o autor daquele samba queria dizer com aproveitar a vida. Porque para muita gente aproveitar a vida é viver do jeito que você quiser. Sem regras, sem limite. Isso na verdade não é aproveitar a vida, isso é desperdiçar a vida. Verdade. E isso é muito triste, porque você só tem uma. Isso do samba tinha razão. A vida é uma só. Você não vai ter chance de voltar aqui e viver. Isso não é correto. Há pessoas que acham que você fica voltando aqui para melhorar. Isso não é bíblico. O homem está ordenado a morrer uma vez só. Você só tem uma chance de viver. Então você tem que viver do melhor jeito. E quando você vive do melhor jeito, que é temendo a Deus, você deixa um legado. Isso não é alguma coisa que você senta para programar. Eu vou agora sentar para programar qual vai ser o legado que eu vou deixar para os meus filhos. Mas você vive isso, no dia a dia, nas coisas pequenas, simples, e aí funciona. Uma frase que você conta aqui que eu gostei muito, que é: viver o passado é saudosismo, viver o futuro é ansiedade, vivamos o presente. Até porque a única coisa que a gente pode ter, se a gente pode dizer assim, a única coisa que nos pertence é o presente. O passado já foi, eu não tenho como alterá-lo. Não é que a gente tem que descartar o passado. A gente não precisa descartar o passado. Mesmo o nosso passado ruim, que Jesus transformou, ele faz parte da nossa história. Exato, faz sim. Ele nos trouxe até aqui. Só que já foi. E o futuro, eu não sei se eu vou viver. Não é focar naquelas coisas, exatamente, né? Não é ficar focado. Aconteceu realmente, tem coisas que você não vai esquecer. Tem coisas que você não pode esquecer, inclusive, que são importantes. Coisas boas e ruins, né? As glórias e os fracassos. Ok. Mas não viver mas não viver lá. Não focar. Aquela história, Salomão fala isso inclusive, aquela história de, no meu tempo é que era bom, no tempo não sei de quem. Era feliz e não sabia. Era feliz e não sabia. Então, se você era feliz, você sabia que era. Não é possível ser feliz e não saber. Porque o presente é o único momento em que você pode construir seu legado. Tem gente que pensa que vai construir o legado amanhã. Não, amanhã você não constrói mais legado. Hoje você constrói. Qual foi a parte mais difícil para você na hora de escrever esse livro? Nunca ninguém me fez essa pergunta, eu nunca tinha pensado nisso, mas eu acho que a parte mais difícil foi a última parte. Porque enquanto você está falando da vida do outro, não é tão difícil, né? As palavras dos outros é a coisa mais gostosa que tem. Né? Mas no final, para concluir, eu disse assim, que pensando no que Davi fez, pensando na vida de Davi, a gente é desafiado a perguntar então qual vai ser a nossa vida, né? E talvez esse parágrafo tenha sido mais difícil de escrever, porque eu pensei muito para escrever e tenho que pensar nisso quase todo dia. Quando eu escrevi isso aqui, imagino que você não esteja pensando em morrer. Eu também não. Estou pensando em viver. Mas não estou pensando em viver de qualquer jeito. Eu quero escrever em vida o que vão dizer de mim depois que eu partir desse mundo. Eu tenho que levar Deus em conta antes de cada decisão, antes de cada passo. Desde as coisas mais simples, que a gente chama de coisas mais simples da vida, até as decisões mais impactantes. É simples, mas não é fácil. Marcos, muito obrigado, por ter participado com a gente aí. Agradeço a você, agradeço os seus... Como é que chama? Inscritos, seguidores. Ouvintes não, né? Seguidores. No rádio a gente falava assim, amigo ouvinte, boa noite. Mas aqui a gente não Prezados amigos, como é que é? Prezados, amados, amigos e ouvintes da Palavra de Deus.
só povo pra lindo. galera que tá Esse vendo povo isso aqui. lindo, né? É. O povo lindo. Esse povo lindo. Tem um link aqui embaixo, tá? Se você quiser comprar o seu legado, não é comprar o seu legado, mas o livro legado tem como você comprar. Uma pessoa me perguntou isso. Quanto custa um legado? Não tem preço. O livro tem, mas O livro tem preço, mas o seu legado não tem preço. Mas se você quiser adquirir o seu, então o link tá aqui embaixo para você comprar, então, Legado, seu presente para o futuro. Fala com voz, então, de radialista. Não, eu não tenho voz de radialista, mas eu posso falar legado, seu presente para o futuro. Imagina se todo livro que eu ler, se eu conseguisse trazer o autor aqui, eu tô com moral, hein? Você consegue trazer esses que são do terceiro, quinto escalão. Não, só os top, só os top. Agora, eu não gosto, não é que eu não gosto, é bacana pra você, cabe bem em você, o seu primeiro jargão, mas o último eu gosto. E o último eu posso até falar junto com você. Ah, o último Essa a agora gente pra fala. terminar o negócio aqui. E Seja uma bênção. Chique, high five. Thank you. Thank you. E aí, o que você achou? Você quer que eu cante também? Cachorro. Canta, canta, canta. Na Antioquia. E nós podemos ver justamente... Coceira aqui na hora de falar. Fofita. E hoje ainda tá bom, hoje ainda tá fluindo o negócio.